Tá ok. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversa com Terapeuta, de terapeuta. E eu sou Johanna Cruz e eu ajudo mulheres a eliminarem crenças limitantes para alcançarem seus objetivos. O tema de hoje é a auriculoterapia nas emoções e o impacto das crenças limitantes. E para falar mais sobre esse assunto, eu convidei uma especialista, a auriculoterapeuta e psicossomatanalista Marta Brantes. Seja bem-vindo, Marta. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar com vocês hoje aí. Muito obrigada mesmo. Que legal. Marta, e de onde você é? O que você está falando? Olha, atualmente eu estou no município de Parintins, no Amazonas. Olha, longinho. Mas eu já ouvi falar muito de Parintins, inclusive eu morei no interior do Amazonas. Não sei se eu comentei com você. Eu Sim, morei você 4 anos. sim. Morei 4 anos em Benjamin Constant. Eu acredito que não é tão perto assim de Parintins, embora seja no Amazonas, e o Amazonas é bem grande, né? É um Mas estado que muito legal grande mesmo. isso. Marta, mas assim, para quem ainda não conhece essa técnica da auriculoterapia, ou por acaso caiu aqui de paraquedas, né, ainda não ouviu falar muito sobre a prática, essa técnica, explica um pouquinho mais para a gente o que é auriculoterapia, do que se trata, para a gente entender. Certo. Então, para quem não conhece, a auriculoterapia é como se fosse a acupuntura auricular, né? A gente tem pontos reflexos na orelha, né? Onde essa técnica de estimulação desses pontos ajuda a aliviar tanto problemas hormonais, em questão também em relação a problemas emocionais, né, que a pessoa traz para a gente quando o paciente traz. Então, é uma técnica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. E nessa vertente que eu trabalho, que é a auriculoterapia neurofisiológica, os pontos que a gente usa são pontos assim que realmente fazem efeito imediato. A pessoa, na primeira sessão, ela já consegue sentir um alívio da dor, dependendo que dor que ela traz pra gente, né? E até também na questão da melhora emocional. Que legal. Agora, tocando nesse assunto da melhora emocional, aproveitando o gancho, Marta, quais são os benefícios? Como é que a auriculoterapia ela beneficia? Ela contribui, por assim dizer, para a saúde, para o bem-estar emocional da pessoa. E até mesmo mental. Certo. Então, quando a gente faz a aplicação dessa técnica, né, nos pontos, né, específicos da orelha, essa técnica ela vai ajudar a trazer o alívio da dor, né, e também em relação ao equilíbrio físico, mental e emocional. Então, dependendo de cada paciente, o que ele traz para a gente faz uma ficha, uma anamnese, né, com bastante atenção a respeito da dor, do que ele está sentindo, para a gente poder fazer uma forma de um tratamento bem personalizado para a pessoa. Entendi. Então, quer dizer, você, como auriculoterapeuta, o paciente te procura, então você vai ouvir a queixa dele direitinho, né? Tudo certinho, e aí você vai ver qual vai ser o melhor tratamento aqui, vai se aplicar ao caso dele. É isso mesmo que eu entendi? Isso mesmo, é isso mesmo. Porque às vezes o que acontece? Existem protocolos, né, que muitos profissionais que aprendem, se você não for muito a fundo ao que a pessoa traz para você, né, porque cada pessoa ela tem um organismo diferente. Mesmo que você use o mesmo protocolo em cada pessoa, às vezes o que vai ser bom para mim, talvez não vai ser bom para outra pessoa. Por isso que a gente trabalha de uma forma muito personalizada, né? Ficando bem atento ao que a pessoa traz para a gente. Olha só que interessante, né? Você agora trouxe um ponto interessante. Por mais que tenha aquele protocolo específico, digamos, para aquela necessidade emocional, ainda assim você vai conversar com o paciente
para analisar a demanda dele, né, as principais queixas dele, porque cada paciente é único, nenhum é igual, o organismo não é igual. Tem um histórico, né, ali por trás, né, daquele ser bonito. E falando ainda em protocolo, abordagem, quanto Marta, que a auriculoterapia ela pode ser integrada para cuidar das emoções. Por exemplo, eu vou tentar explicar o que eu quero dizer para você. Por exemplo, alguns profissionais já me procuraram, né? Assim, falou, Johanna, eu tenho esse paciente aqui, e ele tem essa necessidade emocional. Na minha área, eu não vou conseguir, porque não é a minha área. Mas como eu já conheço o trabalho, então eu estou te indicando ele, estou passando ele para você dar continuidade, cuidando dessas necessidades emocionais aqui dele. Aí eu peguei em contato, né, claro, e tudo, a gente senta e faz tudo isso, né, uma ficha, né, conversa, tudo direitinho, aí vai tratamento. E no seu caso, como é que funciona, Marta? Certo. Pode acontecer, né, de uma pessoa já esteja passando por um tratamento emocional com um profissional da área da saúde mental, né? E aí, quando traz para mim, a pessoa talvez logo no início, ela não queira tomar remédios, né? Mas ela queira uma ajuda de forma complementar para poder potencializar o resultado, né? De quem já está tratando as emoções com um profissional da saúde mental. E aí, incluindo com o tratamento complementar da auriculoterapia nas emoções, a pessoa ela vai ter um resultado muito mais rápido do que talvez ela poderia começar a tomar remédios, né, para meio que sair um pouco daquilo, dos problemas que vem, né? Porque os pontos que a gente usa ajuda a pessoa a equilibrar, né, os hormônios, a equilibrar também a questão de ansiedade, de estresse. Então, de acordo com os pontos que a gente vai usar para aquele tipo de paciente que já vem trazendo um problema, já vem trazendo um tratamento emocional, e aí a gente só vai complementar para ajudar a pessoa a ter um resultado muito mais rápido, né? Para que ela possa poder, pelo menos, ter um equilíbrio e uma qualidade de vida melhor, né? E aí também pode acontecer que, às vezes, a pessoa já vem direto comigo, e aí a gente ouvindo, acolhendo o paciente, sabendo detalhes a respeito que trouxe, né, a pessoa a chegar àquele ponto, né? Então aí a gente já vai também na raiz, né? Na raiz onde tudo iniciou, nos pontos específicos que existem, né, no nosso pavilhão auricular. E aí, de acordo com o tratamento, né, isso vai ajudar bastante. Só que, o que pode acontecer? Aí, às vezes, a pessoa ela está muito bem. Chega assim, um equilíbrio emocional bem. Só que é importante que a pessoa ela possa cuidar da saúde mental, emocional, de uma maneira cognitiva, que ela possa entender o que aconteceu para ela poder ficar dessa forma, de ela chegar até esse ponto que ela chegou. Por isso que é importante, é um acompanhamento também de um profissional da saúde emocional e mental. Olha só, né? É interessante, né? Você tem caso em que a pessoa já está ali, bem, digamos, se está fazendo tratamento com um psiquiatra, digamos assim, cuidando da cidade, ela pode te procurar para buscar complementar o tratamento dela com algo natural, como a auriculoterapia, ou se ela já está num quadro, ela te procura primeiro, mas isso nada impede, se você vê a necessidade, de indicar ela para procurar um outro profissional para ter um acompanhamento mais personalizado também. Desses dois lados, né? Isso mesmo. Legal. Marta, e falando ainda em auriculoterapia, tem como você dizer assim, quais são os pontinhos assim na orelha? Que eu, por exemplo, eu já fiz uma vez, eu gostei tanto.
E aí, tem algum pontinho assim específico? Onde é que fica esses pontinhos na orelha da gente? Certo, existem pontos, porque assim, ó, cada escola, né, de acupuntura auricular tem o seu mapa, né, da aurícula, né? Então, cada escola, ela traz um mapa diferente. Na nossa, quem trata com auriculoterapia neurofisiológica, ela já tem outro mapa. Então, nessa que eu trabalho da neurofisiológica, a gente trabalha 3 pontos principais inicialmente, que já vai ajudar muito a equilibrar o emocional da pessoa, que é o sistema nervoso central, que é o conhecido Xemen, né? Depois Uhum. vem o ponto do rim, depois o ponto do sistema nervoso autônomo. E já usando esses 3 pontos aí, já vai ajudar muito na questão do equilíbrio emocional. Né? Por exemplo, se a pessoa está com começo de um transtorno assim, de ansiedade ou começo de um estresse mais assim, e aí usando esses 3 pontos logo de início já vai ajudar bastante. E outro ponto é que estudos científicos estão muito batendo em cima em relação ao ponto do nervo vago, que é um ponto que ajuda maravilhosamente na questão do emocional, nervo vago também, a gente usa esse ponto. E também tem um ponto bem interessante que geralmente muitas pessoas, assim, no corpo, né, não é nem questão do ponto da orelha, mas geralmente muitas pessoas, elas nem se ligam em relação ao quanto esse órgão que a gente tem no nosso corpo é importante a saúde dele. Porque praticamente a maioria das doenças, né, começa no intestino. Quando você tem um intestino doente, sim, Não sabia. é isso mesmo. Porque quando você tem um intestino doente, você não tem uma boa alimentação, você não toma água, você não come fibras. E aí se enche dessas porcarias de fast food, né? Não tem a prática do exercício físico, né? Então tudo isso só vai contribuir para a doença do seu intestino. Tanto é que a gente vê muitas pessoas se queixando, né, de problemas de constipação, tem dificuldade de ir no banheiro, peso no ventre, e até mesmo muitos casos que a gente vê de câncer no intestino, né? Então, por isso que é muito importante a saúde do intestino. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa e a gente, até mesmo quem gosta dessa área aí, vira e mexe aparece um artigo sobre que o intestino ele tem muitos neurotransmissores na, na área, né, a parte biológica, né, do intestino. Uhum. Então, esses neurotransmissores, eles se conectam, né, e passam mensagem para o cérebro, e isso é muito importante, porque chegando essas mensagens do cérebro, vai mandar comandos, né, para ver se o cérebro ele vai de uma forma mandar comandos também para as nossas defesas, para que talvez essa doença que está chegando, né, dê um sinal no corpo da pessoa. Talvez até a questão de uma dor de barriga, ou de outro tipo de dor. Uhum. Então, assim, o corpo ele dá sinais, né? Então, por isso que no intestino eles têm neurotransmissores muito importantes, né? E um que a gente geralmente também usa, né, num caso de depressão muito profunda, é a parte do intestino grosso, né, que é o ponto do Uhum. IG. E nesse ponto, quando a gente estimula esse ponto, a gente trabalha em questão da serotonina, ela aumenta 90% a atividade dela. E também na parte da dopamina, 50%. Então aí vai ajudar a aumentar mais ainda os neurotransmissores para fazer com que a saúde do intestino ele possa melhorar e com isso também possa te dar uma saúde emocional maravilhosa. Gente, que legal, né? É por isso que diz que o conhecimento é importante, né? Se a pessoa soubesse de todo mundo, né? Assim, a maioria tivesse acesso a essas informações ou procurasse mais essas informações e se conscientizar cada vez mais do cuidado, como você mencionou.
na alimentação, de beber mais água, de praticar um exercício para cuidar melhor não só da questão da saúde física, mas também emocional, né? E Isso. agora, E até mesmo, eu lembrei a parte que eu me enrolei para falar em relação à flora intestinal. Quando você tem uma boa flora intestinal, né, te ajuda muito olha, a poder também manter uma boa saúde. olha aí, como faz diferença, olha, cuidar da Sim, com flora intestinal. certeza. Uhum. E assim, Marta, agora pegando um gancho, nesse assunto, como é que você faz, como é que você usa a sua comunicação e a sua experiência como profissional para vencer, às vezes, crenças do seu paciente? Porque às vezes acontece de o paciente chegar meio incrédulo. Será que isso vai dar certo para mim? Vai funcionar a terapia para mim? Não deu certo, mas será que vai ser para mim também? Né? Como é que você faz para Entendi, ajudar isso? entendi. Essa parte aí eu acho muito interessante, porque para quem não conhece essa técnica, né, as pessoas elas realmente ficam, né, com essa dúvida se vai dar certo, se não vai dar certo. E aí é bem interessante a gente deixar bem claro para a pessoa que é algo que é um tratamento. Não é que você na primeira sessão, embora você já sinta um certo alívio, né? Mas não significa que você já vai ficar curado na primeira sessão. Por isso que é importante fazer um tratamento, no mínimo de 4 sessões, para você já ver um resultado muito bom em você. E aí depois é interessante que depois quando a pessoa ela faz, né, o tratamento pelo menos de 4 sessões, ela já vê uma melhora muito significativa. E aí quando a gente volta novamente, né, a contatar o paciente, né, a perguntar, né, como que ela ficou e tal, acontece muito isso, né, de a pessoa pegar e falar assim, é que eu tomei também um remédio que fez muito bom para mim, não sei o que e tal. Só que ela não acredita que o Foi tratamento o que ela fez tratamento que inicialmente ajudou ela. exatamente, porque Não, mas não foi ela a auriculoterapia, não, foi o remédio que eu tomei antes. isso, exatamente, exatamente. Gente, É muito interessante, por quê? Porque a pessoa tem uma crença que talvez essas coisas que ela não conhece, talvez não vai ajudar tanto. Aí o fato de a gente aqui da parte ocidental, né, a gente tem a cultura, né, de tomar remédio, né? Então, às vezes as pessoas acreditam mais que um remédio vai dar certo para você do que uma técnica que o seu próprio corpo sabe se curar, né, se cuidar. Então, as pessoas, é importante que elas aprendam isso, né? E eu procuro sempre deixar claro a respeito disso, dessas melhores, mesmo que sejam pequenas no começo, mas deixar que a pessoa possa entender. E essa pequena melhora que ela teve no início já está fazendo parte do processo de cura, né, dela em relação ao tratamento que ela está passando. que interessante. Né? E assim, até hoje eu estava conversando um pouquinho, Marta, com a minha irmã sobre essa questão cultural. E aqui é muito, digamos, é muito comum na nossa cultura tudo se resolver em farmácia. Né? Eu tava até, a minha irmã citou uma situação, ela falou, mas como assim a pessoa prefere ir para a farmácia do que procurar um tratamento saudável, né, natural? Aí eu falei, mas, mana, é nosso, tá A cultura, arraigado, né? vai levar um tempo, né? Eu falei, eu não vou hoje, não. Eu sou exemplo disso. Antes eu ia na farmácia e gastava mais de R$ 100 ou quase R$ 200 só em remédio. E pergunta se eu tenho alguma doença ou sofria de alguma doença crônica. Não. Sabe o que eu gastava? Dipirona, Docilax e vai-se embora. Só a mesma composição. Só mudava o nome do laboratório ali, mas era a mesma composição. Só para ter aquele gostinho, sabe aquele gostinho de ir lá e pegar esse daqui? Vai que eu adoeço, eu pego esse daqui. E hoje você vai nas farmácias, os remédios, não vou dizer todos, mas alguns são liberados para o público ter acesso. E tanto que E eles te você dão pode até ir uma lá e cestinha, né? pegar Eles te dão até uma cestinha para fazer várias compras de você se remédio. sente mais à vontade, né, nas suas compras. Eu falei, gente, eu não vou nem muito longe, mano, eu fazia isso.
E olha que eu nem era doente, eu vivia doente, nada disso, mas é uma questão de cultura. E aí onde está o nosso É, papel como profissional, isso, um profissional. psicoeducar, né, que a gente chama, né? Isso, Exatamente, pode porque completar. assim, não é que a gente é contra remédio, né? O Isso, remédio, ele tem o boa seu papel, né? colocação. Mas é contra a indiscriminação de se automedicar. É isso que é o problema, né? Que as pessoas, elas Esse fazem é o muito problema. isso. Esse é o problema. Aí elas não conhecem como que funciona o corpo, e aí só acha que aquele remédio já vai fazer bem. Só que aí, querendo ou não, se você começa a se automedicar, às vezes aquele remédio que você está tão acostumado a tomar, depois não vai fazer efeito, né? Aí o Que o corpo organismo acaba sofrendo com já isso. acostumou, né? Isso, exatamente. Se precisar depois daquele medicamento, já não vai mais fazer efeito. E sem mencionar que é minha memóriazinha, eu ia fazer uma colocação, deixa eu ver se eu consigo lembrar. A questão da nossa mente. Tá? Vou levar, porque vai que eu preciso, né? Doente, né? E precisa desse remédio aqui. Pode deixar, sua mente vai dar um jeitinho de trabalhar para você precisar, nem que seja usar um ou todos ali que você encheu a cestinha. Você está colocando esse pensamento na cabeça. Muito cuidado na hora de como a gente alimenta a nossa mente, né, Marta? É Marta, verdade. e tem assim, alguma experiência que você já teve com paciente que você possa compartilhar, que você teve resultado assim, que, sabe aquela experiência que mais toca o coração da gente, como sinal que você gostou, que mais te tocou, que você possa compartilhar? Sim, sim, eu tenho, sim. Logo no início quando eu comecei a entrar, né, trabalhando com essas práticas integrativas, né, veio uma senhora para mim e ela trabalha na repartição pública, né, e é uma pessoa, assim, muito ativa, assim, de voz, né, lidava com homens, né, só que o fato de você ser mulher no monte onde tem mais um ambiente masculino, né, isso desgastava muito ela no sentido emocional. E ela veio assim com um grau muito alto de estresse. E foi incrível, porque a gente só. Eu ofereci. Quando ela soube do meu trabalho, né? Aí eu ofereci uma sessão gratuita para ela apenas experimentar, para ver como que ela poderia ter o resultado, né? Em relação a isso. Sim. E depois, se ela gostasse, ela continuaria fazendo tratamento. E depois dessa primeira sessão, aí a gente teve uma segunda sessão, mas foi pelo Zoom, que foi assim na época da pandemia, né? E ela falou assim que só com aquela primeira sessão que a gente teve, que o estresse dela já aliviou muitíssimo. E que ela nem acreditou que só com uma sessão só ela conseguiria estabilizar assim, o emocional dela em relação ao estresse, né? Embora ela trouxe muitas coisas assim o que deixava ela chateada, assim, tanto em relação à parte profissional como familiar. Então tudo isso foi Sim. muito acúmulo de estresse. Por isso que logo no início a gente procura acolher o paciente da maneira de dar ouvidos, né, para saber o que ele está sentindo, né? E também ajudar a pessoa nessa parte cognitiva, né, para ela entender o porquê que ela começou a ficar doente, né? Então, e tudo isso é muito importante, né? Aí ela ficou tão bem, e depois ela nem precisou mais me procurar para poder fazer o restante da terapia, né? Mas eu fiquei feliz, né? De pelo menos na primeira sessão já Sim. ter tido o resultado que ela gostaria de ter, né? Então, assim, logo de cara, assim, foi uma experiência bem, bem legal, assim, pra mim. Que legal, Marta. Parabéns. E assim, eu gostaria de ressaltar dois pontos aqui que eu percebi no que você falou. Primeiro, é o poder da auriculoterapia. Na primeira sessão, a pessoa já tem resultados. E o Sim, segundo é a importância de a gente escutar o nosso paciente sem julgamento. isso, Como você falou, exatamente. acolher os sentimentos dele. Então, isso faz muita diferença. Porque às vezes a pessoa pode acontecer e acontece de paciente chegar às vezes
será que ela vai me entender, ver o meu lado, né? Será que ela vai me julgar, vai me olhar diferente? Não, a gente, como profissional, não é nosso papel nosso papel é ouvir com atenção, sem julgamento, e, como você mencionou, né? Ouvir a queixa dele, né, as principais necessidades dele, o que ele está procurando você, a gente, como profissional, e preparar um tratamento que atenda as necessidades dele. As duas coisas são muito importantes. E, Marta, eu estava vendo, eu falei, gente, que profissional completa. Eu falei, olha, eu só mencionei duas dessas qualificações, né? Psicossomatonalista e auriculoterapeuta. Mas eu sei que você ainda tem duas ali. Quais são as outras duas que eu não estou mencionando? Assim como você, né? Sou sua colega da psicoterapia. A gente se formou aí esse ano, no começo desse ano, então essa parte da saúde mental também eu trabalho com isso, né? E é uma parte que realmente complementa, né? A gente não consegue ver o corpo humano separado, né? Em relação ao mental, emocional, físico, não. É como um todo. Mas você falou da outra também, né? Eu comecei nessa parte da área da saúde, em relação a essas práticas integrativas, como a reflexologia podal. Foi Que uma das legal. primeiras que eu iniciei. Eu até lembro da sua live junto com a Vanusa, né? Que ela mostrou lá. Eu falei, ai, que legal, tô lembrando disso daí. Foi muito bom também iniciar aí. Na verdade, foi daí em diante, né? Que eu comecei a me interessar por todo esse mundo aí, de conhecer, do autoconhecimento, né? Tanto o físico como o emocional e o mental. Que legal. E assim, Marta, parabéns, porque olha, o que eu percebo é que profissionais da saúde, tanto você como Vanus e outros profissionais da saúde, eles têm muito disso, né? A minha visão assim, é que o excelente profissional é aquele que não se contenta só com o que ele aprendeu ali, ele sempre está buscando aprender mais, conhecer mais, abrir mais a mente dele para novas possibilidades, mesmo porque todos os dias a gente vê em plataformas mais específicas, saindo artigos, estudos, né, sobre práticas terapêuticas, né, novos tratamentos e tudo. Então, o excelente profissional, ele vai se manter atualizado, ele sempre vai estar procurando estudar, se especializar. Então, isso é maravilhoso, né? Então, parabéns aí. Agora, eu gostaria de saber, porque eu vi que uma das suas formações é psicossomata analista. Isso. O psicossomata analista, no que ele agregou para você como profissional auriculoterapeuta, reflexologista e psicoterapeuta? Ou atrapalhou? Ajuda ou atrapalha você ter esse conhecimento ainda mais? Ajuda muito, porque quando eu me formei na análise clínica psicossomática, eu consegui entender, né, a respeito do autoconhecimento que a gente tem do nosso corpo, o que levou a gente a ficar doente, né, que essa é uma das primeiras coisas que a gente fala para o nosso paciente. Em segundo lugar, quais são os gatilhos, né, emocionais, que são os gatilhos disparadores emocionais que estão alimentando a doença, né, alimentando a doença que a pessoa acabou desenvolvendo, né. E em terceiro, essa formação da psicossomata analista, ela ajuda o paciente a eliminar completamente, ou pelo menos melhorar, né, a qualidade de vida da pessoa, quando ela realmente consegue chegar ali na raiz, né, do porquê que ela começou a desenvolver determinada doença e essa Isso. doença continua ali perdurando, o que ela continua alimentando, né? Então, na análise clínica psicossomática, então a gente também ajuda a pessoa a entender qual que foi a raiz da doença, quando que ela começou a desenvolver isso, né? É uma coisa muito, muito profunda, muito complexa, né? Mas eu acho tão interessante que, embora o nosso cérebro seja algo tão complexo, né, de se entender, mas
dentro do curso de análise de clínica psicossomática, você consegue entender de maneira muito simples, né? E a forma como que se leva, né, esse tratamento, né, terapêutico também, é algo bem, bem impactante, né? Às vezes a pessoa, em relação àquele tipo de doença física lá, quando ela entende, a gente trabalha em cima daquilo ali, ela não vai mais sofrer, porque ela já conseguiu encontrar qual foi o gatilho, né, dos disparadores emocionais que levou ela a continuar alimentando aquela doença. Depois que resolve isso, ela pode até sofrer de outra coisa, mas daquela não vai sofrer mais não. Pelo menos a qualidade de vida dela vai melhorar bastante. Isso mesmo, Marta. Então, assim, ó, olha só o que a nossa colega aqui, ó, a Vanusa colocou aqui, ó. A atualização ajuda a cuidar melhor. Olha só como é interessante a gente sempre estar se atualizando, sempre procurar, sempre estar estudando, aprendendo, né? Marta, então, assim, de maneira bem resumida, assim, para quem ainda nem ouviu até falar, embora a gente saia um pouquinho aqui da auriculoterapia, mas a gente já vai voltar para lá. Então, assim, de forma bem resumida, o que um analista psicossomático faz? Bem, então, ele traz o conhecimento para a pessoa, né? A pessoa ela consegue ter o autoconhecimento que levou ela a ficar doente, né? Em segundo lugar, ela consegue entender quais são os gatilhos emocionais, os disparadores emocionais que levou ela ainda a continuar alimentando essa doença. E em terceiro lugar, a gente usa os processos terapêuticos, né? Para poder a pessoa ajudar a eliminar ou pelo menos ter uma melhora na qualidade de vida em relação àquele tipo de doença que ela traz para a gente. A doença física mesmo, né? Entendi. Então, Legal, né, Marta? Uhum. Isso aí. Então, assim, até aqui onde eu percebi, Marta, me corrija se eu deixar faltar algum detalhe. Mas a gente viu que na nossa orelha existem vários pontinhos que a gente pode trabalhar as emoções, né? Também a gente viu que a auriculoterapia, ela ajuda e muito, auxilia muito no tratamento da saúde mental e emocional. A Vanusa colocou, estou amando esse curso. Que legal. Ela está fazendo análise psicossomática clínica também. Que legal. E a gente Excelente. viu que a auriculoterapia tem vários, digamos assim, me corrija também se eu tiver colocado alguma palavra mal colocada, mas existem vários tipos de tratamento para determinadas necessidades. No entanto, cada pessoa, cada paciente é único. Então, você vai sempre ouvir aquela queixa do paciente que chegou até você e ver o que melhor se encaixa e fica melhor para ele. É isso? Isso mesmo. Uhum. Eu trouxe até um pouquinho aqui, se você me permitir, uma orelhinha. Ah, sério? Que legal! Ainda não tinha visto uma dessa de mentirinha, não, por assim dizer. Ó. Profissional. Vou colocar aqui. Que legal. Ó. E... Até parece o tamanho da minha. A minha pequenininha. Muito bem. Então, eu queria até, se você me permitir, mostrar para vocês os pontos, assim, que são os pontos básicos em relação à pessoa que está começando a ter um desafio emocional ali, em questão de estresse, ansiedade, né? Mas Fica a à questão da vontade, ansiedade. Marta. Aí aqui, ó, vou mostrar para você. Você vai ver. Tá vendo? Vamos ver. Nessa parte aqui que a gente tem, né, na concha superior, a gente tem essa depressão aqui, né? E aí esse pontinho aqui, que é o pontinho do Xemen, que é o sistema nervoso central. Então a gente sempre vai trabalhar primeiro esse, né? O sistema nervoso central. Aí aqui, ó, deixa eu ver se eu... um pouco mais abaixo aqui ainda, na concha superior, aqui a gente tem o ponto do rim, que é um ponto também muito importante, né, para você manter o equilíbrio do corpo. E aqui, ó, bem no cantinho, vou mostrar para vocês, bem no cantinho aqui, ó.
Você vem bem aqui nesse na hérnia. entrada. Aí aqui dentro, ó, Isso. aqui, bem no cantinho, ó, Uhum. bem no cantinho, aí Dá pra ver. na posição de 90 graus. Aqui é o Certo. sistema nervoso autônomo, que é a junção do simpático e o parasimpático, né? Já esses Uhum. 3 pontos de início, quando a gente faz, a pessoa já consegue sentir um alívio, sabe? Parece que meio que Uma desbloqueia alguma melhora coisa já assim. significativa no primeiro Geralmente as pessoas atendimento, né? falam, ah, parece que está desbloqueando algo aqui na minha cabeça, me sentindo mais relaxada, mais tranquila. E aí, ó, além desses 3, a gente tem um pontinho que é o pontinho da ansiedade. Que fica geralmente bem aqui, ó, deixa eu ver. Faz uma linha aqui, aí o pontinho da ansiedade fica aqui, ó, no lóbulo da orelha. Aí Muito quando a gente bem. aperta e estimula esse ponto, aí já vai ajudar bastante. Se você até tiver uma caneta como essa daqui, querer fazer em casa na sua própria orelha, ó, você vai coloca aqui o dedinho para ver essa parte onde é mais fundinha, que é o sistema nervoso central. Você pode fazer em você mesmo. E aperta. Opa. Você vai apertando. Conta até 20, mais ou menos. Aí depois desse, você vem pro Sim. rim. Aí aperta. Conta até 20. E aí depois vem pro sistema nervoso autônomo, que é lá dentro, assim, bem no cantinho, na raiz da hélice daqui. Aperta, conta até Uhum. 20. E aí depois, vou até tirar o meu brinco pra vocês verem, tem uma galera pequenininha. E aí a gente tem aqui, ó, bem aqui, quase na direção do furo da orelha aqui, bem do lado, que Uhum. é o ponto da ansiedade. Aí quando você fica apertando aqui, contando até 20 segundos, você vai sentir um alívio, Que assim, uma legal. calma. Então, se vocês quiserem fazer isso, já para ter na sua própria orelha, ter um alívio imediato em relação à ansiedade, testa. Faz em você mesmo, ou faz aí na mãe, papai, no seu Eu filho, ia sua dizer filha. aqui, crianças não façam isso em casa, procure a Marta em Parintins. Mas dá de fazer, né? Dá de fazer, tranquilo. Mas eu Porque lembro que no uma caso vez eu, tem que ser eu até cheguei a fazer algumas vezes. uma parte arredondada, né, da caneta, assim, ó. Não vai furar, só a questão de estimular o pontinho assim Só já vai estimular. ajudar. Ajuda Eu lembro que bastante. eu já fiz, eu gostei muito, eu fiquei relaxada, menino, dormi que só, né? E usam aquelas sementinhas, né, de mostarda. Isso. Aí a sementinha, quando a gente coloca a sementinha, quando a pessoa ela tem medo de agulha, e também a gente usa a eletropuntura, né? Que são a eletroestimulação auricular. Aí quando a pessoa tem Uhum. medo, que é somente sementinha, aí a gente já deixa na orelha da pessoa, aí ela vai para casa. Aí no caso ela tem que estimular 3 vezes no Só dia, fica para ela só sempre estar estimulando os apertando, pontos. né? Isso, exatamente. Aí a gente tem a Que legal. agulha, né? Que ela é bem pequenininha, que é uma agulha assim que a gente já deixa e coloca, né, o microfone e a pessoa vai para casa. Aí ela fica 3 dias com essa agulhinha, ela pega só a parte primeira parte da pele. É tão pequenininha que você não consegue nem ver. Aí não dói, é super tranquilo. E aí a gente também tem a eletroestimulação, que eu até estava fazendo hoje, meu marido, esse aparelhinho aqui, ó. Aí a gente faz a eletroestimulação auricular. Aí com esse aqui é o fio terra, né? A pessoa fica segurando isso daqui. E aí a canetinha também, ó, a ponta dela é arredondada. Isso. Então é Aham, tudo em tô vendo. relação aos estímulos dos pontos, né? Que a gente usa. Então, gente, ó, vale a Que pena, legal. viu? Vale sim. Olha aí, gente. Pessoal de Parintins, que ainda não conhece a Marta, né? Procure essa profissional, que você com certeza vai sair de lá muito bem cuidado, muito bem assistido. Agora, Marta, assim, você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo, falando um pouco mais sobre saúde mental, saúde emocional? Sim, na verdade, a mensagem que eu quero deixar, né, para as pessoas em geral que estão vendo agora esse vídeo, que vai ficar gravado aí, o pessoal for acompanhar,
que tenha assim, uma autoconsciência em relação a conhecer, né, o seu corpo, né, a sua mente. Porque às vezes as Só pessoas pra elas isso, Marta, procuram. tá chiando pra ti? Pra mim tá chiando um pouquinho. Tá chiando? Isso, diminuiu. Agora diminuiu. Tá, eu vou falar um pouquinho mais perto aqui. Isso, Pode ser que por tá favor. balançando que tá Pode, chiando. melhorou. Parou. Isso, pode continuar, por Certo, favor. então, uma maneira de conscientizar as pessoas, né? Para ter essa consciência e passar de pai para filho, né? E para que as pessoas elas possam cuidar de si, né? Cuidar da sua saúde, mas de uma maneira mais natural, né? Com boa alimentação, muita água, exercício físico. E essas práticas integrativas, assim como a auriculoterapia, reflexologia podal, outras práticas aí que o próprio corpo, né, ajuda a se curar. E também, muito cuidado também, né, em questão da saúde mental, né. Às vezes as pessoas falam que talvez mas eu vivo estressada, mas é assim mesmo. Mas não é assim mesmo, porque quanto mais a gente se gera estresse no dia a dia, isso vai acumulando no corpo, na nossa mente, né. Sim. E lá na frente, uma hora a conta chega, né. E para que isso não Isso, aconteça, é importante que a gente comece a se cuidar desde já. isso. O melhor dizendo, né? Já se prevenir. A gente não precisa esperar adoecer para depois ir cuidar da saúde, né, Marta? É isso aí. Isso mesmo, isso Legal. mesmo. Ó, as meninas Prevenção. falaram que já melhorou aí o áudio, tá? Ah, Agora, é verdade, estou vendo aqui. Marta, o pessoal tava soltando coraçãozinho e tudo. Ai, que legal. Aí, então, você entrando agora num momento um pouco mais descontraído, Marta, se você tivesse um poder, qual seria? Ai, se eu tivesse um poder, eu gostaria de entrar na mente das pessoas para que elas pudessem entender que é importante, muito importante cuidar da saúde desde já de jovem, para que elas possam Sim, ter uma vida mais, uma qualidade de vida melhor, poder comer alimentos saudáveis, fazer exercício físico, cuidar bem do coração, do intestino, porque tudo isso ajuda muito em questão a qualidade de vida, né? Que a pessoa pode viver até um pouquinho mais do que se espera, né? isso. Ou seja, vai ter uma vida um pouco, vai ter uma melhor qualidade de vida e vai ter uma vida mais longa com qualidade, né? Vai ter uma vida bem melhor. E, assim, filme. Você tem algum filme que você goste? É, é, eu fiquei pensando, né, num filme assim que me tocou muito, que eu lembro o nome do título do filme é A Vida é Bela, que a história conta até na época do Holocausto, né? Que o pai, de acordo com tanta coisa que estava acontecendo ali, mas mesmo debaixo de tantas coisas terríveis que estavam acontecendo, ainda assim ele mostrou o lado bom para o filho dele, né? O lado Sim. bom da vida, né? Então, esse filme passa uma lição muito bonita, né? Muito boa, que apesar de a gente ter tantas coisas que acontecem de ruim no mundo, mas que o nosso foco é para coisa positiva, para as coisas que podem fazer a gente bem, podem fazer a gente feliz. Então é um filme muito gostoso assim de assistir, embora seja um pouco mais um pouco dramático, né? Mas a lição que ele traz é Sim. muito legal. Eu também eu acredito que eu já assisti ele, alguns trechos dele, e eu achei muito bonito, porque ele mostra que mesmo com os desafios, você ainda tem razões para ser feliz, ainda você pode encontrar razões para ser feliz, né? Ó, a Marta, a Vanusa falou, é lindo, a Vanusa já assistiu. É, E o lindo livro, mesmo. Marta? Bom, o primeiro lugar é a Bíblia, né? Que não tem livro melhor, né? E de sabedoria prática do que ela, né? A leitura da Bíblia é muito importante. E eu sempre procuro, assim, dentro da minha rotina, né? Sempre colocar, né? A Uhum. leitura da Bíblia. Mas tem outro livro também que eu gosto muito, que chama
A Coragem de Ser Imperfeito. Até tem uma colega nossa que postou esses dias aí, nos Sim. stories dela. Aí Se eu não me engano, eu foi tô lendo esse livro. Alice, A né? Coragem. Isso, aham. A Coragem de Ser Imperfeito. Muito legal esse livro. Tô já chegando no final. Que legal. É muito bom. Você não é a única a gostar desse livro. Eu já conversei com algumas profissionais, elas sempre falam, olha, A Coragem de Ser Perfeita é um livro muito bom e tudo. Elas sempre recomendo. Legal, Marta. Marta, é isso aí. A gente chegando agora mais no final do nosso podcast, para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho, né? Para ter mais informações a respeito dos tratamentos que você oferece. Que você não é só auriculoterapeuta, você é psicossomatologista, é flexologista, psicoterapeuta também. Então, para saber dos diversos atendimentos que você oferece, como é que faz para entrar em contato com você? Porque você atende online e presencial, é isso mesmo? Isso, a auriculoterapia é presencial, né? Isso. Já consegui fazer alguns atendimentos online e deu muito certo. Só que o presencial é melhor ainda, né? Aí Sim. da auriculoterapia, eu tenho uma página no Facebook que é Marta Abrantes Oficial, que é Tudo da junto? auriculoterapia Como é que é? neurofisiológica, tudo junto. Marta Abrantes Oficial, que é uma Minúsculo ou página. maiúsculo não faz diferença? Não, já se coloca tudo junto, Marta Abrantes Oficial, Facebook, já vai cair na página. Que aí tem bastante depoimentos lá, né? A respeito da aurícula. E aí também tem o Instagram, que é esse que a gente está, né? Que é o Instagram oficial da auriculoterapia neurofisiológica meu, que é um novo que eu tô fazendo, ainda estou montando ele. E também o da psicoterapia, né, e análise clínica psicossomática, é o @Marta Abrantes.oficial. Que é esse daí especificamente para a parte da saúde mental. Eu vou Marta, colocar, Marta, depois no final, quando a gente terminar, tu me manda, que aí eu vou colocar lá no meu status, que eu tentei aqui digitar, não foi, mas aí eu vou colocar depois os contatos, tá? Tá, tranquilo. Obrigada, desde já. Porque aí o pessoal de Parintins e de outras regiões já fica sabendo que você tem atendimento tanto presencial quanto online. Online, Nessas duas opções aí de atendimento, certo? Então é isso, Marta. Muito obrigada por ter aceitado o convite, para participar aqui do eu que agradeço. Foi maravilhoso, por muito bom compartilhar um mesmo. pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento, da sua experiência com a gente também, tá? Sucesso na carreira aí, agora também como psicossomato-analista e psicoterapeuta. Também agradecer aqui rapidinho o pessoal que compartilhou a live, porque desde sábado o pessoal está compartilhando. Eu só fico vendo os stories, sempre que eu vejo, eu reposto no meu, então eu fico vendo o pessoal repostando. Alguns foram pelo WhatsApp também, colocaram nos status.